E aí, pessoal, beleza? Professor Renan Fagner de volta aqui para continuar os nossos conteúdos aí de redes de computadores, né? Gerenciamento de redes, essa parte aí. Pessoal, nós temos que entender aqui, nós vamos trabalhar hoje a questão dos cálculos de sub-redes. O que seria um cálculo de sub-redes? É quando eu pego uma rede e fragmento ela em outras redes, né? Para quê? Para a gente trabalhar aí com uma maior segurança, né? E com uma quantidade menor de tráfegos em cada rede. Por quê? Para que essa rede não fique lenta. Porque imagina que você tem aí uma rede aí, ou uma empresa, né, com 5.000 funcionários, no caso 5.000 máquinas trabalhando ali. Esse tráfego de pacotes nesses switches, né, ali vai ser muito intenso, fazendo com que a rede fique lenta. Porém, se você faz adequadamente a fragmentação, né, diversas redes, você segmenta para várias redes, a partir de alguns departamentos, digamos assim, né, ou redes específicas para cada departamento, você vai ter uma redução nesses pacotes trafegando ali, né, fazendo com que a rede fique um pouco mais veloz, e você vai ter a questão da segurança. Por quê? Porque tem departamento que não precisa enxergar certo pacote, tá certo? Ou certos pacotes. Tá certo? Da mesma forma que nem todo funcionário de uma empresa, por exemplo, precisa ter acesso a todos os conteúdos. Para tanto, você faz a fragmentação, tanto do usuário quanto da rede de forma geral. A mesma coisa acontece dentro da nossa escola, né, no CEMI. Por exemplo, nós temos lá o Wi-Fi dos alunos, né, que seria um Wi-Fi destinado aí, uma rede destinada para os alunos. E aí nós temos também redes destinadas aos professores, da sala dos professores, por exemplo, redes destinadas à coordenação, secretaria e assim por diante, né, biblioteca e tal. Para isso, por uma questão de segurança e também enfatizando essa questão do tráfego, né, do pacote dos dados, foi feita ali fragmentações nessa rede, né, ou divisões de rede. Então você tem uma rede específica para a secretaria, uma rede específica para os alunos, uma rede específica para a coordenação e assim por diante. Mas como que é feito isso daí? Bom, se a gente utilizar a mesma máscara de rede para todos os equipamentos, esses equipamentos todos estarão na mesma rede. Nós já entendemos isso aí, tem que fazer sentido isso daí para você. Então nós temos que fazer o quê? Colocar ou inserir redes ou máscaras de rede diferente para cada departamento, digamos assim. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso utilizando a notação CIDR, né? Que traduzida do inglês vai ser o que? Roteamento entre domínios sem classe. O que seria isso? É nós encontrarmos, né, aí uma máscara de rede que seja diferente para cada departamento. Tá certo? E para isso nós precisamos fazer alguns cálculos para chegar neste momento, que é saber para qual rede aquele IP pertence. Lembrando, quando você olha um IP, dependendo da sua máscara de rede, você sabe quantos bits são destinados para identificar aquela rede e quantos bits são destinados para identificar cada máquina dentro daquela rede, ou quantas máquinas podem ter naquela rede, e assim sucessivamente. E nós vamos ver isso agora. Então vem comigo aqui. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer então é entender que na notação CIDR você vai ter, por exemplo, um IP, vamos supor, 192.168.0.16 barra, e aí você vai ter a notação específica, por exemplo, 28, igual o exemplo lá de cima, 27. O que significa, o que seria esse barra 27? Seria a nossa máscara de rede. E como é que eu vou saber qual que é essa máscara de rede, sendo que está só escrito barra 27? Esse barra 27 quer dizer que eu vou utilizar 27 bits para a minha rede, para identificar a minha rede, para ser a minha máscara de rede. Então eu vou ter que fazer os cálculos. Lembrando, primeiro momento nós vamos fazer o cálculo aqui para a conversão do número decimal para o número binário, e em um outro momento nós vamos precisar fazer essa conversão do número binário para o número decimal para a gente entender. Então vamos aqui para a prática, né? Porque tem que ser tudo na prática. Vamos imaginar aí um IP 182, 180, 36, 100 barra 27, que seria a nossa máscara de subrede, né? A notação CIDR. Então você teria 182.180.36.100 barra 27. Esse é o IP, ou são essas informações que foram dadas aí para nós podermos calcular o primeiro endereço dessa rede, que seria o endereço de rede, o último IP, o IP, que seria o endereço de broadcast, e os IPs que estão ali entre o endereço de rede e o de broadcast, que seriam aqueles específicos para a gente endereçar as máquinas. Tá bom, como é que eu faria isso? Primeira coisa, eu tenho que converter esse número aqui em número binário. Então, como é que nós vamos fazer? Lembrando, tem a nossa tabelinha aqui,
e nós já vimos isso nos vídeos passados, nas aulas passadas, vai estar facinho para nós aqui. Então, 182, como é que eu faço aqui para converter em número binário? Coloco 1 aqui, né? Vou ligando os bits aqui de cima. Então, coloco 1, beleza. Se eu somar com 64 aqui, ó, 128 com 64, a gente já sabe que dá 192, né? Ou pelas contas a gente sabe que dá 192. Então, eu não posso somar ele. Então, eu coloco de cá. 128 aqui mais 32 vai dar 160. Então, eu posso. 160 com mais 16 vai dar 176. Então, eu posso. Ele até aqui, 176, ele é menor que 182. Então, tá aqui, nós já podemos somar, tá certo? Então, eu tenho 176, desculpa, eu errei o número aqui, né? Então, vai ter 128 com mais 32, vai dar 160. Com mais 16, 176. E o 176 ele é menor do que 182, ok? Posso somar esse 176 com 8? Não, né? Porque senão vai dar 184. Então, tem que colocar o zero aqui. Beleza? Então, 128 com mais 32, 160. Com mais 16, 176. Com mais 4 vai dar quanto? 180. Então, eu posso somar. Ele ainda é menor. Eu preciso do 182. Vou somar com 2 aqui e vai ser o zero. Aqui eu coloco o zero. Então, o número 182 da base decimal convertido para a base binária vai ser esse número. Lembrando que a gente tem que entender isso aqui e fazer tranquilo aqui para a gente não ter problema. Vou fazer os demais aqui, vou dar uma aceleradinha no vídeo para a gente não perder tanto tempo, tá certo? Mas é aquela mesma questão. Soma, coloca um aqui embaixo se você vai somar com o número de cima, ok? Vamos lá então? Lembrando, pessoal, que aqui eu utilizei, né, alguns momentos que eu utilizei o quê? Só olhei o número, coloquei aqui, né, o que eu acho que fazendo o somatório aqui mesmo mentalmente, coloco só o número 1 e completo com os zeros. É aquela questão que você vai praticando, você fica ali, talvez, né, tenha uma facilidade um pouco maior. Tá bom? Então, se a gente somar aqui, por exemplo, 64 com 32, vai dar 96, com mais 4, 100. Então, o resto tudo zero, ficou certinho. Beleza? Então, depois que eu converti o número aqui, decimal, para os números binários, já está aqui para mim certinho. Agora, o que eu vou ter que fazer? Se a minha máscara de rede é 1/27, quer dizer que eu tenho que pegar aqui 27 bits e atribuir a minha máscara de rede. Então, vai ser aqui, ó, 27 eu coloco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, no caso 8, né? Depois 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Depois 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E o resto aqui eu tenho que colocar zero. Então, quando nós olhamos aqui para a nossa máscara de rede, que seria aqui 1/27, quer dizer que eu estou pegando 27 bits aqui desses 32 que nós temos no número. Então, a minha máscara de rede agora eu tenho que entender, ó, se eu tinha um número decimal, converti ele para número binário, eu peguei a minha máscara de rede binária e agora eu tenho que converter ela para decimal, só para mim entender, né? Saber qual que é o número. Então, qual que é o número que eu vou ter aqui? Eu vou ter 255. Por que é o 255? Porque eu atribuí o número 1 para todos os locais aqui, né, onde eu podia colocar só 1 e 0. Se eu somar os números aqui na nossa tabelinha, vai dar 255, tá certo? Ponto 255, porque são todos uns aqui também, ponto 255 novamente, tá certo? Vou até colocar isso daqui, vou dar uma modificada aqui, igual de cima, beleza? E aí, vou colocar ponto, e aqui agora já não é mais todos os números, são só 3 números aqui com o número 1. Então, vem aqui na minha tabela e somo 128 com mais 64, que seriam aqui essas duas opções, dá quanto? 192. Com mais 32, vai dar quanto? 124, não é? 192 com mais 30 dá 224. Então, você vem aqui e coloca 224.
ok? Então a minha máscara de rede agora vai ser 255.255.255.254, ok? E o meu IP é esse. Então eu já tenho o IP e a máscara de subrede, que é o que nós vamos inserir nas máquinas. Tudo bem? Para saber qual que é o IP ou o endereçamento dessa máquina. Beleza. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, vou trazer essa marca aqui, trazer para cá, para a gente entender que daqui para cá, olha só, daqui para cá é a identificação da minha rede. Então isso daqui não tem nada a ver com os IPs que eu posso atribuir às minhas máquinas. A única coisa que tem a ver com os IPs que eu posso atribuir às máquinas, a quantidade, são esses números que estão aqui agora, ó, esses números que sobraram aqui na minha direita. Então eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ou no caso 2 elevado à quinta, quantidade de IPs que eu posso ter nessa rede. Como é que é isso? Ó, lembrando, olha só a importância dessa tabela. Eu venho aqui então e coloco ó, 1, com mais 2, 3, com mais 4, 7, com mais 8, 15, com mais 16, 31. Então aqui, nessa máscara de rede 27, né, ou CIDR/27, eu posso ter somente 31 opções de IP. Vou até escrever aqui para não ficar vago, né? Opções de IP. Lembrando que dessas 31 opções de IP que eu tenho aqui, através dessa máscara CIDR encontrada, eu tenho que retirar, então eu vou colocar aqui, ó, menos 2. O que seria esse menos 2? O endereço de rede e o endereço de broadcast, que é sempre o primeiro e o último, e eu não posso esquecer de retirá-los, tá certo? Eles fazem parte da nossa conta, mas eu não posso esquecer de retirá-los. Então sobrariam aqui apenas 29 hosts, né, que eu poderia atribuir IP neles. Então, em uma rede CIDR/27, eu tenho 31 opções de IP, posso atribuir, né, eu posso ter 31 IPs, porém eu posso utilizar nas máquinas somente 29 desses IPs. Tá certo? Espero que fique claro para vocês aqui. Beleza, mas depois que eu já consegui fazer esse cálculo, agora que eu já descobri aqui qual que é a minha máscara de rede, eu preciso saber agora aonde esse IP começa e aonde esse IP termina. Lembra? Eu não tenho 31 aqui? Então eu preciso saber o meu endereço de rede, que é o que seria esse primeiro IP dessa máscara de subrede aqui, e o meu último IP e quais os IPs que eu posso inserir ele ali nas minhas máquinas dentro dessas redes. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer um cálculo que vocês vão tratar sobre isso daí em outro momento, vocês vão estudar isso aí em outro momento, que seria da tabela verdade-end, que é o quê? Quando você tem aqui, né, opções, quando você tem aqui como se fosse a multiplicação, digamos assim, né, entre esses números, né, que você verifica. Se em cima for 1 e embaixo for 1, você vai ter um resultado. Se em cima for 0 e embaixo for 1, você vai ter outro resultado. Lembra? Sempre número binário. Sempre vai ser 0 ou 1. Se você tiver aqui, por exemplo, um 1 em cima e o 0 embaixo, por exemplo, aqui ó, 1 em cima e o 0 embaixo, vai ser outro resultado. E se você tiver 0 e 0 aqui, vai ser um outro resultado. Na tabela verdade, então, você vai ter lá em um momento assim, ó, quais que são as opções que você pode ter com 2 bits. Seriam 4 opções, né? 0 e 0, tá certo? 0 e 1, 1 e 0, e 1 e 1. Essa tabela verdade aqui, pessoal, vocês vão ver depois que ela é praticamente parecida com aquele jogo de sinais da matemática, né? Mais com mais com menos dá menos e assim sucessivamente. Então, olha só, na tabela verdade ele fala aqui, ó, se você comparar, né, fazer o comparativo entre 0 e 0, vai dar 0. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. Então, olhando para essa tabela aqui, que é a mesma conta, o mesmo processo que nós vamos fazer aqui, você vai perceber, aonde for 1 e 1 vai dar 1. E tudo que for diferente disso vai dar 0. Então fica muito simples você entender isso. E nós vamos precisar aplicar isso daqui agora, para saber o primeiro IP dessa rede, e a partir desse primeiro IP dessa rede nós vamos saber as demais informações. Então vamos lá, olha só.
Eu tenho o meu IP convertido aqui e tenho a minha máscara de rede convertida aqui. Então, qual que é o cálculo que eu vou fazer? Pego aqui, ó, 1 e 1, eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais simples, tá bom? Eu até poderia excluir isso daqui, colocar isso aqui em outro lugar, mas como eu já fiz o cálculo, eu vou deixar aqui só para a gente ir entendendo gradativamente, né? Então, eu vou pegar aqui e colocar aqui embaixo agora, ó. 1 e 1 vai dar 1, tá certo? 0 e 1 vai dar 0. Lembrando que só vai dar 1 se for 1 e 1. O resto vai ser 0. 1 e 1 vai dar 1 de novo. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. Mesma coisa eu vou fazer com esse outro aqui, ó. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 0 e 1 também vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0 e aqui também vai dar 0. Mesma coisa eu vou fazer com esses demais. Como eu já estou explicando para vocês e você com certeza já pegou, já entendeu, então eu vou colocar aqui, ó, abaixo do 1 e do 1, que é a terceira opção, eu coloco um 1, mesma coisa, eu estou simplificando. Aqui também eu coloco um 1, beleza, para andar até mais depressa. Coloco 0 nos demais, porque eu já percebi ali, já enxerguei, né, já verifiquei que todos aqui agora são 0, ó. Beleza? E aqui vai ter 0 e 1, 0, 1 e 1, 1, 1 e 1, 1. Beleza, e nós vamos parar aqui. Por que eu vou parar aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, aqui vai dar tudo 0, né? Ó, 0, 0, 0, tudo, aqui vai ser tudo 0. Então eu vou colocar o 0 aqui só pra gente verificar uma questão. Beleza. Por que eu parei aqui? Porque daqui para trás ele está identificando a minha rede. Tá certo? Então esses IPs aqui estão identificando a minha rede. E agora, esse primeiro número que vai aparecer aqui nesse último octeto vai ser o meu primeiro IP, que vai ser o IP, o endereço da minha rede, a identificação da minha rede. Lembrando que esse IP eu não posso usar para as máquinas. Então ele vai ser o primeiro. E a partir desse primeiro, eu vou conseguir descobrir o último, que é o endereço de broadcast. E sabendo esses dois, eu sei o que tem entre eles, que seriam os IPs que eu vou poder atribuir às minhas máquinas dentro dessas redes, ok? Então, eu posso vir aqui agora, né? Só para a gente ir já caminhando aqui para os finalmente, eu já posso vir aqui e vou converter esse número para o número decimal. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse número aqui e colocar ele na tabela. Bom, eu sei já de antemão, somando aqui 128 com mais 32, com mais 16, com mais 4, com mais 2, vai dar 182. Tá bom? Depois eu vou vir aqui 128 com mais 32, nesse caso aqui, né? Com mais 4 aqui vai dar 180. De cá, mesma coisa, ó, 32 com mais 4 vai dar 36. Então, vocês percebam aqui que tudo que eu estou fazendo, eu coloco um embaixo do outro. Já fica até mais fácil os cálculos que eu preciso fazer, tá certo? Então, aqui, ó, a minha tabela está aqui embaixo, os números estão todos um embaixo do outro, fica mais fácil da gente providenciar isso aqui. Já esse último número aqui, ó, eu tenho que contar esses bits aqui. Então, aqui é tudo 0, eu sei que eu não vou somar. Vou somar só, nesse caso aqui, vindo da esquerda para a direita, vou somar o segundo aqui e o terceiro. Então, eu vou somar 64 com mais 32, que vai dar quanto? 96. Né? Confere aqui, ó, 64 com mais 30 vai dar 94, com mais 2, 96. Então, olha só, o primeiro endereço dessa rede vai ser 182, desse endereço, barra 27. Primeiro endereço, barra 27, dessa rede aqui que a gente, desse IP que foi dado aqui, dessas informações, vai ser 182, 180, 36, 96. Beleza? E agora, depois que nós fizemos os cálculos aqui e encontramos essas informações, para mim saber qual que é o último endereço é muito fácil. Lembra que eu expliquei para vocês aqui que quando nós estamos tratando da máscara de rede, se for tudo 1, é o último número. Se for tudo 0, que aqui não tem nenhuma opção, mas se for tudo 0 é o primeiro número, se aqui embaixo eu tive tudo 0, é o primeiro número. Para mim achar o último número, o que eu faço? Só eu colocar tudo 1 aqui embaixo. Então, eu vou copiar isso aqui tudo novamente, para ficar mais fácil para nós. Vou colocar aqui embaixo. Beleza? E aí eu vou vir aqui e modificar isso daqui para 1. Então, tudo que for 0 aqui eu coloco 1. Lembrando, é só os bits aqui que vai endereçar as minhas máquinas. Então, é da minha identificação de rede para frente.
Então a identificação de rede vem até aqui, por isso até que eu coloquei esse tracinho aqui, ó. Então daqui para frente eu estou endereçando as minhas máquinas, né? Os meus equipamentos. E aí, então, se o primeiro IP que eu tenho é tudo 0, o último IP é tudo 1. Certo? Faz sentido para vocês? Ok, espero que faça, hein? Então, agora se eu somar 1 com 2, com 4, com 8, com 16, com 32, com 64, vai dar quanto? 127. Então eu venho aqui, vou até finalizar aqui, vai ser 127. Tá certo? Vou fazer aqui também de novo. E aí, o que vai acontecer? Aqui vai ser 182, e aí eu já sei que os números são iguais aqui, ó, porque se eu modifiquei só esses finais, esses de trás aqui vai ser a mesma coisa. Lembra que eu só copiei? Eu copiei, peguei os mesmos números até aqui, coloquei aqui embaixo, e os demais números aqui, que eram os números da frente, eu apenas coloquei ele como sendo os últimos números. Tá certo? Para quê? Para mim saber se o 00 aqui é tudo, é o primeiro, consequentemente, o último é tudo 1, né? Então a gente faz desse jeito. Aqui 180 e aqui 36. Então, olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, olha só. Dado o IP 182.180.36.100 na notação CIDR barra 27, tendo essa informação, eu tenho, então, 31 opções de endereçamento de IPs. Tá certo? Sendo que desses números aí, eu retiro 2 porque é um endereço de rede, o outro é endereço de broadcast. Então, dessas 31 opções que eu tive aí, eu consegui encontrar aqui qual que é o número de rede, qual que é o endereço de rede, o primeiro IP dessa rede, 182.180.36.96. Esse é o primeiro número, tá certo? E o último número, que seria o de broadcast, 182.180.36.127. Tá certo? A partir disso daqui, pessoal, olha o tanto que fica simples. Olha o tanto que fica simples. Eu preciso saber agora, então, qual que é o próximo IP da próxima rede. Então, esse daqui, ó, vou até fazer desse jeito aqui, ó. Vou destacar, vamos supor aqui de amarelo. Isso daqui vai ser, vou colocar só assim, né? Uma rede, beleza? E aí, o próximo endereço dessa próxima rede vai ser qual aqui? Se aqui é o 128, o próximo vai ser... Desculpa, se aqui é 127, o próximo vai ser 128. Então, eu pego aqui e coloco 128. Lembrando que todos os demais aqui vão ser iguais. Então, aqui vai ser 36. Aqui, 180. E aqui, 82, 182. Beleza? E aí, se eu pegar esse 128 e somar mais 31... vai dar quanto? 128 com 31 vai dar 169. Se eu não estou enganado, né? 128 aqui com mais 31, desculpa, 159. Isso. Então, olha só. Sabendo esse primeiro endereço aqui da próxima rede, que é o 128, o próximo aqui, que seria o último, vai ser quanto? Vai ser 159. E aqui, 36. Aqui 180 e aqui 182. Tá certo? Então, olha só. Na rede que eu estava procurando, que eu fiz os cálculos, o primeiro endereço era 182, 180, 36, 196. O último, 182, 180, 136, 127. Beleza? Tal. Então, aqui agora, eu sei que esses números aqui são os números que eu encontrei dessa rede. Agora, quais que eu posso utilizar nas minhas máquinas? Do 196 para frente, que seria do 197, que eu estou falando só esse último bit aqui, tá bom? Até o antes do broadcast, que é o 126. Se vocês colocar no papel aí, né, calcular isso daqui, vai dar 29 opções. Igual nós tivemos aqui, né? 1/127, ou desculpa, 1/27 aqui, eu falei para vocês no começo do vídeo que tinham 31 opções. Dessas 31 eu poderia endereçar somente 29. Então, se no exercício pedir para vocês qual seria a máscara de subrede, né, na notação CIDR, por exemplo, que eu preciso utilizar para endereçar no mínimo 20
28 máquinas ou 29, ou no máximo 29 máquinas. Aí você vai colocar, então seria a barra 27, tá certo? E aí você tendo então essas informações, sempre você vai ter que ter essas informações, que seria o IP e a máscara de rede, seja ela uma máscara de rede padrão, ou seja ela uma máscara de rede na notação CIDR, que seria, né, o roteamento ali, né, entre os domínios sem classe, tá certo? Você tem que ter essas duas informações para você poder fazer os cálculos. E aí, como é que você faz? Pega o IP, converte ele em número binário, pega a máscara de rede, converte em número binário. Tá certo? A partir de então, você faz o cálculo, né, da tabela lá, como se fosse o jogo de sinais, né, da tabela verdade e end, que é onde for 1 e 1, você coloca 1, diferente disso você coloca 0. Você vai encontrar o primeiro IP da sua rede. Depois que você encontrou o primeiro IP da sua rede, tá certo? Você só verifica aqui quais que são os últimos números que tem aqui, que faz o endereçamento dos seus hosts. Tá certo? Então aqui, ó, lembrando, esse primeiro momento, essa primeira quantidade de bits aqui vai endereçar a rede e esses outros bits aqui vai endereçar os hosts. Então, encontrando o primeiro IP, só é você mudar tudo isso aqui para 1, você vai encontrar o último IP. Tá eles aqui, ó, convertir eles novamente. Então, se o exercício vai perguntar, dado o IP xxxx barra 30, por exemplo, quantos IPs eu tenho nessa rede? Aí você vai e escreve. Aí eu posso perguntar também, quantos IPs válidos tem nessa rede? IPs válidos são sempre aqueles IPs que eu posso inserir nos computadores. E não pode ser o da máscara de rede, o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, se eu te perguntar quantos IPs tem essa rede aqui, que eu acabei de falar, você vai falar que são quantos? 31. Agora, quantos IPs eu posso endereçar nas minhas máquinas? Quantos são os IPs válidos? Aí você vai colocar 29. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Com isso a gente já consegue fazer o nosso exercício, já consegue entender como é que eu faço as fragmentações aí das minhas redes. E isso, pessoal, ocorre para qualquer IP, versão 4. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bons estudos, treina, façam isso aí várias vezes, né? Com rascunho mesmo, pensa aí, chuta aí qualquer IP, qualquer barra CIDR aí, por exemplo, né? A partir de 8, lembrando, tem que ser a partir do 8, porque se for antes, né? Se for aqui somente 255.0.0.0, a gente já sabe que vai ser qualquer IP, ou vai ser uma identificação muito grande aqui das máquinas. Então, você coloca aí barra 10, barra 15, barra 16, barra 8 e tal, tá certo? Então, você fazendo isso daí, você já vai ter, você já vai conseguir fazer os exercícios propostos aí. Tá ok? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, eu vou estar aqui para tentar lhe ajudar da melhor maneira possível. Espero que tenha ficado claro, vou ficando por aqui. Até mais, viu? Fui!